O papel do líder é saber extrair o melhor da pessoa. E os pais hoje, principalmente, são como mentores para os filhos. Eu acho que quem está em papel de liderança, seja dentro de uma empresa, seja dentro de casa, seja dentro de um movimento, seja o que for, tem esse papel de extrair o melhor do outro. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem o coração da pessoa, sabe? O que eu posso fazer? Olhar até para trás e falar assim, quem foi que me ajudou? Quem foi que investiu tempo na minha vida? Eu acho que o que mais me faz pensar é isso. Sejam bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial. Eu sou Carolina Santos, a sua mentora nessa jornada. Aqui nesse podcast é o lugar certo para você, empreendedor, que precisa viver com lucro, com liberdade, mas acima de tudo, alinhado com o seu propósito. A cada episódio, um convidado super especial. Hoje não é diferente. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, novas gerações, crescimento, ecossistema de negócio e muito mais. Então já ativa a notificação, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo, porque com certeza você vai sair daqui inspirado, direcionado, e se você for bem esperto, vai anotar algumas decisões para ajustar a sua rota no seu negócio. A minha convidada de hoje é uma pessoa extraordinária, ela é linda, ela é mulher, ela é jovem, ela é multiempreendedora, ela é uma máquina, gente. Conversei rapidamente com ela aqui nos bastidores e já fiquei muito impressionada, e com certeza ao longo desse podcast você também vai ficar. Seja muito bem-vinda, Lucy, muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Que alegria estar aqui hoje. Me senti muito honrada com o convite. E vamos nessa, né? Para esse papo super especial. Pronta? Posso mergulhar? Posso perguntar tudo? Com certeza. Pega a caneta e o caderninho. Vai ter aula, gente, porque eu já conversei um pouquinho com ela. Vai ter aula. Lucy, eu sempre começo o podcast com uma pergunta que é básica para todos os meus convidados. O que é liberdade para você? Acho que liberdade hoje é a gente conseguir fazer as coisas que... Acho que atrelar a realização pessoal do trabalho, a família e todas as coisas que envolvem e são os pilares da nossa vida, né? Então, acho que a liberdade é a gente poder escolher os momentos e dividir ali de trabalho e família, poder glorificar o Senhor em tudo que a gente fizer dentro da nossa esfera, que é o nosso campo de atuação dentro do trabalho, com a nossa família. Acho que liberdade é isso. Maravilhoso. Atrelada à felicidade, alegria. Pessoas libertas são felizes, né? É verdade. Não tem jeito. Bom, gente, eu vou entrar aqui já falando de gerações, tá? Porque ela é jovem, mas já é empreendedora, já é empresária, né? Há alguns anos. Você começou a empreender com quantos anos? Comecei a empreender oficialmente com 12 anos, abri meu MEI ali. Mas eu comecei a empreender mesmo, acho que ali com uns 8 anos. Foi antes, então? Caramba! Com 7, 8 aninhos. Como é que foi isso? Como é que foi esse instinto? Ou foi uma necessidade, ou foi um convite? Como é que rolou pra você? Na verdade, eu tenho uma professora gigantesca em casa, gente, que é a minha mãe. Uma grande empresária. Meu pai também, que moveu para esse mundo há alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás. Mas eles sempre incentivaram muito isso dentro de mim e do meu irmão. Então, eu cresci ali dentro dos escritórios, dentro da loja, desde o chão de loja a... Enfim, todas as reuniões possíveis e impossíveis. Já estava sempre participando, sempre junto, estive. Eles incentivando? Sempre estive, desde pequena. E isso sempre foi me trazendo uma curiosidade muito grande. Eu sempre gostei de gente, a gente fala isso, né? Quem é empresário gosta de gente, tem que gostar de gente, a gente tem muito essa troca. E aí, meus pais, eles... Assim, a gente teve uma conversa aqui ainda agora nos bastidores, ela me contou que os filhos dela não ganham mesada. Já até tinha uma mesadinha, mas ela tinha que merecer, né? Uhum. Então, eles sempre gostaram de estimular muito isso. E eu comecei, na época que a gente fazia viagem, meus pais falavam, ninguém vai ganhar dólar aqui não. Vocês vão ter que trabalhar para ganhar os dólarzinhos de vocês. Já quero conversar com a sua mãe também. Adoro, faço isso também. E aí eu comecei quando pequena, na porta do cartório do meu pai, eu e meu irmão, a gente fazia uns brigadeiros na cozinha de casa, cremosinho, colocava para fazer a conta de quanto que tinha, qual era o investimento que a gente estava fazendo, quanto que ia retornar, tudo certinho. A gente fazia para a porta do cartório. Na época, eu sempre fui assim a neta favorita. Minha avó chegava na porta do cartório e dizia, Fábio, que loucura, tá botando esses meninos dessa idade pra trabalhar. Meu pai só falava, deixa, minha mãe... É isso que eu ia perguntar, para as outras pessoas, né, que não era seu pai e sua mãe, isso era ok, era normal, era algo que escandalizava? Como é que era Eu acho que era esse ambiente?
não tinha um equilíbrio de opiniões, eram dois extremos. Ou era quem olhava, passava, admirava e dizia assim, que legal, esses meninos tão jovens correndo já atrás daquilo que é deles, assim. Graças a Deus, sempre tive condições muito boas. Mesmo assim, meus pais sempre mostraram... Não era por necessidade, mas era realmente para educar, né? Exatamente. É empreendedorismo como uma forma de educação. Exatamente. E o outro lado, as pessoas falavam, assumindo responsabilidade cedo, tirando a infância ali, e as crianças podendo estar fazendo tanta coisa. Eu lembro que uma vez ouvi uma pessoa falar, quando eu crescer, eu quero que os meus filhos... Eu trabalho para que os meus filhos desfrutem do bem bom. Sempre desfrutei, assim, do melhor que meus pais puderam me dar. Mas eu acho que ainda... Mais do que o físico, o material e todas essas coisas, foi essa consciência, na verdade. E o que esse começar tão cedo, né? Essa exposição que não deixa de ser, né? Você ter que se virar e se expor para vender, para negociar. O que isso te ensinou que você vê hoje que faz toda a diferença na sua visão, na sua mentalidade, na tua atitude empresarial? Eu acho que, assim, a primeira coisa que mais me ensinou foi a responsabilidade financeira. Porque quando a gente ganhava o nosso dinheiro, a gente viajava, né? Era conversão de pai, era um pouco diferente. A gente dava o dinheiro pra ele, mas ele dava a carteira nas nossas mãos e dizia, tá aqui, eu comprei um porta-cartão pra você. A gente falava, pai, tô com medo de perder. Ele, não. Então, saia com aquilo que você acha que você vai gastar, deixa o restante em casa. Mas você que vai administrar o que tá saindo e entrando. Então, desde pequena, desde os meus 9 anos, eu sempre tive consciência mesmo financeira. Trabalhei para conquistar isso aqui, então eu preciso fazer valer. Isso te fez cuidar melhor do dinheiro. Você percebe que hoje você tem esse cuidado. Muito. Hoje eu moro só com meu irmão. Legal. E aí eu, assim, coloquei na minha cabeça que eu queria assumir minha independência financeira cedo. Então, eu comecei a guardar, a querer saber sobre investir. Então, que legal. Acho que já fica um aprendizado aí, né, gente? Eu educo os meus filhos de forma bem similar, não dou mesada, eu falo pra eles, vamos viajar, já começa a fazer teu caixinha, começa a se virar, leva o lixo, eu dou um dinheirinho, faz cookie, ele vende, ele fica com o dinheiro deles. Aí eu faço a conversão também no câmbio lá, falo, tá aqui, 4-1, faz um cambalacho lá, né? Mas para que eles realmente tenham esse senso de responsabilidade, comprometimento. E eu busco compartilhar isso nas redes sociais quando a gente tem esse movimento, porque eu sei que tem muito pai, muita mãe que tem, talvez, dificuldade de se posicionar com os filhos, né, para educar dessa forma e enxergar o valor nisso. Porque quando a gente está educando, lógico, a gente está sempre buscando fazer o melhor, mas a gente erra pra caramba também, quanto pai, quanto mãe, né? Mas aqui está um exemplo vivo, gente, de que essa educação empreendedora lá pequenininho, né, faz cuidar do dinheiro, faz ter uma mentalidade empresarial, faz ter um outro movimento e autonomia que é tão importante, né? Imagino que você tem amigas que não têm essa visão toda, que não tem essa liberdade toda, que não tem esse dinheiro todo, talvez porque faltou esse elemento lá atrás, né? É verdade. E a gente tinha regras lá em casa. Lá em casa, presente era só em data comemorativa. Se eu quisesse outras coisas, eu tinha que buscar para trabalhar, para fazer o que era meu. Então, foi Já quero falar com a mãe dela. Conquistando os meus, né? Amei, maravilhoso. E você falou esse gosto que você tem pelas pessoas, pelo relacionamento, lidar com pessoas. Você comentou que você lidera adolescentes. E eu vejo, assim, o papel fundamental, né, de uma líder empresária estar influenciando e direcionando toda uma geração. Conta pra mim como que é lidar com essa geração, sendo você parte dela até, né, tá um pouco perto ali, mas num mundo onde as pessoas criticam tanto a geração Z, onde elas têm muita dificuldade de contratar, de se relacionar, de liderar. E a gente ouve muitas pessoas até falando nas redes sociais, eu não contrato mais geração Z, eu não quero contratar pessoas tão jovens, eu prefiro contratar a pessoa que está em vias de aposentadoria. Como é que você olha para essa geração, meio que fazendo parte dela, né? E como que você pode orientar também as velhas gerações, né? A gente que já está aí de fiozinhos brancos, a tirar o melhor dessas pessoas? Muito bom. Eu acho que o meu coração para essa geração, a minha decisão de, assim, topar esse desafio de liderar esses jovens foi justamente por isso, por enxergar isso. Eu cresci, assim, meus pais, eles nunca foram de fantasiar, tipo assim, a vida pra gente, né? Eles sempre foram muito realistas, principalmente em relação ao trabalho, todas as coisas que envolvem isso. Então, eu sempre tive essa consciência, mas eu cresci no meio onde muitas pessoas não tinham essa consciência. Muito. Eu acho que eu nunca dialoguei, eu sempre fui acostumada a ter amigos mais velhos, acho que, porque fui me desenvolvendo cedo também.
Só que quando eu olho, eu tô em rodas de pessoas mais velhas e escuto falando sobre a minha geração e até a geração que tá vindo agora, são sempre críticas, né? Falando sobre a falta de atenção, o mal do século, que hoje é a tecnologia, sobre a resiliência, que hoje em dia a gente não vê mais pessoas resilientes. Acho que quantas vezes eu já vi as pessoas falando que, antigamente, quando eu queria... Até nas coisas mais simples, quando eu queria ligar pra alguém, não era só pegar o telefone e ligar, eu tinha que esperar, não sei o quê. E hoje vocês não têm mais paciência, tudo resolve-se com um toque. E é verdade, são atributos que a gente hoje tem essa facilidade, mas acho que com muita responsabilidade a gente precisa saber contornar e usar isso ao nosso favor, né? Como facilitador da vida. Eu acho que essa minha vontade de liderar esse jovem surgiu disso, porque eu via que não existia uma instrução certa também, sabe? E foi algo que o Senhor começou a colocar no meu coração. Legal. Hoje eu lidero um pulsérie dentro do Dunamis One Love. Como é que é? Que é Dunamis One Love. É um movimento cristão. E são jovens que são líderes dentro das suas escolas. Que legal. Que estão ali dentro das escolas para pregar. Então você lidera outros líderes. Que legal. São 264 agora, do meu pulsérie, que são todos do 3º ano do ensino médio. São jovens muito posicionados. E olhar esses jovens me traz esperança sobre essa nova incrível. Geração. Fala mais sobre ele também, tá? Com Vamos aprofunda um pouco mais essa questão dessa... Como a gente pode extrair o melhor da geração. E depois a gente vai para essa... Vou deixar aqui, ó, Dunamis, né? Isso. Depois a gente vai mergulhar aí para entender melhor também. Mas fala como que os líderes, os empresários podem mudar na comunicação, na liderança, para trazer o melhor da geração. Eu acho que muito antes de qualquer julgamento é acreditar. Porque existem pessoas ali, pessoas interessadas mesmo em conquistarem, às vezes, eu acho que esse vômito de informação que a gente tem hoje, talvez os mais velhos não tenham tanto quanto os mais novos e já sabem gerir melhor, né? Mas os mais novos cresceram nesse contexto, né? Eu cresci nesse contexto da tecnologia das redes sociais. E muitas vezes eles só se veem perdidos. Então, eu acho que vocês, como liderança, foi essa pergunta, como extrair o melhor? Acho que começa por acreditar. E quando a gente fala dos ainda mais novos, é não fantasiar, sabe? Às vezes, uma coisa que eu agradeço muito aos meus pais é que desde pequena, minha mãe, ela precisava viajar negócio, às vezes ela chorava, ficava com o coração apertado. Ela nunca era do mamãe vai, daqui a pouco já volta. Não, filha, mamãe vai. Ela vai passar tantos dias, eu vou viajar e eu volto, mas eu tô fazendo isso aqui para a construção da nossa família. Legal. Eu tô fazendo isso aqui. Então, nunca foi tratar a criança como uma coisa ingênua, que não entende de nada, desde pequena, desde que eu lembro, desde que eu me entendo por gente, eu lembro dela sendo muito realista nas conversas com a gente. Eu acho que isso aproxima, sabe? E a gente vai acreditando na criança, a gente vai acreditando e formando, incentivando. Lembro que quando eu decidi abrir meu negócio, eu tinha medo, ela falou, a chance que você tem pra errar é agora. Você pode errar quantas vezes você quiser. Não tem problema, vai. Eu só preciso que você tenha coragem. Coragem e vai. Então, ela soube, meu pai e minha mãe souberam extrair isso muito bem de mim. E eu acho que hoje falta muito isso dos pais. Às vezes os pais, eles não têm mais tempo para investir mesmo nos filhos, sabe? Investir em tempo de mesa, conversa. Assim, às vezes a gente vive num mundo tão corrido. Hoje é tudo, as pessoas cobram tanto de si. As pessoas, elas é tudo tão acelerado. Se você parar, você tá perdendo tempo. Aí a gente já tira a liberdade, né? As pessoas, ela se priva da própria liberdade que ela tem de poder viver uma vida que agrada, uma vida de felicidade. Então, não tem nem desfrute, e colocar, né? Pra não fazer. Tem a contemplação do básico do dia a dia. Essa coisa do respira, sente o sabor da comida. Exatamente. Né? Sente o molhar da chuva, sente? Vamos devagar. Que legal. Então, a gente acreditar, investir tempo e confiar. E tem muita de liderança aí, né? Eu vejo muito, eu sempre faço uma metáfora muito próxima, né, da relação de um pai e de uma mãe educando um filho com a relação de um líder. É muito isso, o líder tem que acreditar, tem que investir tempo, tem que confiar. Se não tem isso, não tem liderança. Liderar por exemplo também. Liderar pelo exemplo. Mais importante. Maravilhoso. E uma crítica, né, um ponto que o pessoal levanta muito eles não têm ambição, eles não querem nada com nada, não aguenta feedback, né, muito sensível. Fala um pouco para nós sobre isso. Olha, eu acho que, assim, são características que são reforçadas e elas acabam se tornando ainda mais reais, até mesmo para quem tá desse lado de que percebe. Porque eu acho que já foi algo tão dito, tão falado, tão imposto em cima, que às vezes a gente generaliza uma coisa que, na verdade, acreditando não existe, que é né? isso. Acaba acreditando que isso nem existe. E às vezes o próprio adolescente escuta tanto falar disso sobre si, que fala, é o mal da minha geração, é o mal do meu século. Isso faz parte. Perfeito.
Isso é tão ruim, né? A gente acaba que a gente declara Aceita o tantas rótulo, palavras. Né? E a gente declara palavras, né? A palavra tem poder, tem né? poder de vida ou de morte. E a gente, quando declara, a gente vê que aquilo pode se tornar real. Inconscientemente e conscientemente também. Então, eu acho que, cara, se você... Todo mundo tem um lado humano, gente. Todo mundo tem um lado humano. E eu amo gente. Eu amo gente. Eu acho que o papel do líder é saber extrair o melhor da pessoa. O papel do mentor, o mentor, ele não vai fazer por você. Eu falo que, com certeza, a Carol sabe muito disso porque ela é mentora, certo. Né? Mas o mentor, ele tem o papel de extrair o melhor de você. Ele não vai fazer por você, ele não vai criar novos atributos, ele vai desenvolver aquilo que você já tem. Tirar o melhor do que já tem lá dentro, né? E os pais, hoje, principalmente, são como mentores para os filhos, né? E eu acho que quem está em papel de liderança, seja dentro de uma empresa, seja dentro de casa, seja dentro de um movimento, seja o que for, tem esse papel de extrair o melhor do outro. E a gente só consegue fazer isso quando a gente assim, tenta ter o coração da pessoa, sabe? O que eu posso fazer? Olha até pra trás e fala assim, quem foi que me ajudou? Eu não nasci pronto. Quem foi que investiu tempo na minha vida? Eu acho que o que mais me faz pensar é isso. E muitas vezes pro jovem o que falta, de fato, é uma liderança, né? Até eu gosto muito de compartilhar sobre isso nos treinamentos, nas mentorias, porque a verdade é uma só, como você disse, as pessoas estão na correria, estão na vida louca, estão ali muitas vezes sem ver o filho o dia inteiro. Quem é que está educando? Quem é que está liderando? E às vezes o papel do líder dentro da casa, a criança ela cresce sem essa referência de quem é o líder de fato. Ele acaba ficando perdido, ficando solto ali, vagando pelo mundo, né? Aí chega em idade, na fase de trabalhar, ele vai para dentro da empresa e ele muitas vezes não tem um líder, ele tem um chefe, ele tem um carrasco, ele tem alguém que quer dele uma coisa que ele não está pronto para dar. Por quê? Porque não prepararam ele. Não colocaram disciplina, limite, orientação. O senso de realidade muitas vezes não foi dado. Não mostraram que a palavra tem que ser cumprida. E, enfim, faltou o alicerce, faltou a referência para que ele consiga dar aquilo. E ele não tem. Aí ele chega no ambiente de trabalho e não tem também aquele líder lá dentro que deveria estar conduzindo. Não está preparado mais uma vez. E aí é aquele jogo, né? De ficar culpando, criticando, mas de fato ninguém preparou para que ele pudesse fazer aquele trabalho, para que ele pudesse entregar o melhor dele. E muitas vezes ele tem aquele melhor para entregar, mas não teve um líder, um mentor para extrair aquele melhor. Então, acho que isso é um ponto, gente, muito importante, muito sensível, que a gente precisa se atentar no dia a dia nas empresas, né? Você é o líder que você gostaria de ter tido? Alguém tirou o teu melhor um dia, você está tirando o melhor das pessoas, né? Mas no intuito de desenvolver as pessoas, entendendo que muitos não tiveram isso em casa. Aí sim, você vai ter que fazer esse papel. E eles estão muito sedentos por isso, né? Sedentos por uma referência, sedentos por um líder, sedentos por alguém que ama, que acolhe, que conduz, né? Que traz essa condução para um outro nível, né? E eu tenho visto, assim, muitos jovens, não só empreendendo, mas também se despontando em áreas incríveis que a gente... Nossa, como? Porque tinha uma liderança. Tinha alguém para conduzir aquela pessoa, né? E que o nosso desejo como líderes, porque todo mundo, de alguma forma, quando está inserido em algum contexto, acaba liderando alguém, né? Seja dentro de um trabalho que vai sendo de forma, assim, escalando ali, uma escadinha, na verdade. Mas todo mundo está liderando, seja dentro de casa, em qualquer outro lugar. E uma realidade, Carol, que eu acho que todas as vezes que eu falo também sobre esse assunto, aparece muito são as pessoas perguntando, falando, tipo, mas não é todo mundo que viveu dentro dessa realidade. Eu não tenho tanto tempo para investir na vida dos meus filhos. Quando a minha mãe estava grávida do meu irmão, ela trabalhava no tribunal, ela estava grávida do meu irmão, abriu a primeira loja e estava vivendo ali uma vida tão corrida. A primeira loja dela tinha o quê? 32 metros quadrados. Hoje ela está aí com... Enfim, mas ela trazia a gente para esse contexto. Me lembro pequena, pegava 2 horas da manhã, era a hora que conseguia fazer a desmontagem do estoque das lojas, a gente ia pro shopping com ela, porque eu queria fazer parte daquilo com ela. Pegava meu patins, o shopping vazio, aquele piso liso do shopping, pegava meu patins e ficava lá patinando 2 da manhã no shopping, brincando, enquanto ela estava naquele contexto. Ela chamava, filha, me ajuda a organizar isso aqui. Então, às vezes... São diferentes realidades. Se fazer presente, independente das circunstâncias, né? Meus pais também. Minha mãe trabalhava de manhã, à tarde, à noite. Ela era professora de escola pública e meu pai viajava praticamente toda semana a trabalho. Mas mesmo assim tinha liderança forte. Mesmo assim tinha presença, apesar da ausência. Então não é sobre o tempo, é sobre a qualidade desse tempo, né? O que você faz com o tempo que está lá.
Maravilhoso. Vamos abrir o outro parênteses do Dunamis? Dunamis. Como que funciona esse trabalho com esses jovens? E se de alguma forma isso prepara para o empreendedorismo? Traz pra gente essa Na visão. verdade, o Dunamis, ele é um movimento que tem diversos braços. O coração do Dunamis é trazer a realidade dos céus para a terra. É um movimento cristão. Então, a gente tem o Pockets, eu faço parte do Pockets também. Tem o Pockets na minha faculdade, que é um tempo que a gente não gosta de chamar de célula, mas é um momento mesmo para trazer a realidade dos céus para a terra, para dentro da faculdade. O One Love, que é esse braço onde eu lidero hoje um por série, né, que é o 3º ano, é para dentro das escolas. E, na verdade, eu, como líder, tenho o papel de liderar, por exemplo, e falando também. Então, acho que trazendo para todas as esferas, uma das coisas que a gente acredita muito é que o Senhor nos chamou para diferentes coisas. E existem pessoas que são chamadas para o ministério exclusivamente, né? Existem pessoas que são chamadas para o trabalho. E assim, quando a gente vai ver ali em 1 Coríntios, a gente vê falando sobre a diversidade do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, a gente vê falando que, assim, fomos chamados para diferentes coisas. E se não há quem pregue dentro do mundo empresarial, quem é que vai, assim, quem vai chegar lá, né? Quem é que vai chegar lá? Então, hoje eu me vejo muito nesse lugar. Inclusive, tive uma call com as meninas anteontem e eu estava falando sobre isso, sobre o livro de Esther, que vai falar sobre ela mudou ali o destino de um povo inteiro, porque ela foi posicionada dentro de um palácio, que ela resolveu o destino, destravou ali o destino de uma galera, porque ela resolveu se posicionar dentro de uma mesa política, mais ou menos. E eu falo isso, né? Imagina se hoje a mesa que você está dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, da sua empresa, seja como a mesa de Esther, que será usada para destravar ali um povo inteiro. Então, acho que esse papel da liderança também, de trazer isso para o âmbito empresarial. E hoje é o que eu faço na minha marca também. Que legal. E acaba sendo um acesso que tem muita má interpretação ainda, né? De não misturar um ambiente de negócio com espiritualidade, que, assim, uma bobeira tão grande, né, gente? Porque a gente é corpo, alma e espírito. Não dá para deixar o espírito em casa e trabalhar. A gente vai para a empresa. Gostei. Né? Assim como a emoção vai junto, o espírito vai junto. E não tem como separar, só foi o corpo. Não. Estamos aqui inteiros, corpo, alma e espírito. Ainda que você não acredite que tem, você está com ele aí. Então, é uma realidade que muita gente ainda não discerne e que acaba atrapalhando de acessar ambientes, como você falou, né? Que precisa que alguém alcance, mas a pessoa acha que não é o lugar ou que não é o momento. Tem gente que acha que espiritualidade é só na igreja. Acaba tendo essa distorção. Mas sim, pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser numa mesa de podcast, pode ser em qualquer lugar, né? Exatamente, muito bom. Se quiser explorar um pouco mais sobre isso, até para desmistificar, né? Porque tem essa falta de clareza mesmo, né? Acho que é falta de conhecimento. É isso, muito bom. Isso é a minha boca. Acho que a frase que eu mais falo é que campo de atuação não define ministério. Pronto. O campo de atuação é o lugar que teu ministério vai se manifestar, né? E assim, eu carrego comigo uma primícia de vida, que os nossos dons e talentos, eles apontam para nossa missão. Então, alguns têm talentos para comunicar, outros têm talento para executar, outros têm talentos para fazer, enfim, diversas coisas. E às vezes a gente fica tão perdido sem saber como atuar. E, gente, não existe divisão. Não existe essa divisão de, beleza, Deus vai até aqui, minha vida como cristão vai até aqui e meu trabalho vai até aqui. Não existe divisão, nós somos um só. E você, como cristão, tem a responsabilidade de carregar o reino para onde você for. E até mesmo se você não for cristão, for uma pessoa de bom coração, assim, que não crê e ainda assim carrega um bom coração, eu tenho certeza que você deseja depositar algo positivo na vida das outras pessoas. E a nossa missão de vida mesmo, ela está muito atrelada aos nossos talentos. Então, quando eu olho para mim hoje, eu amo comunicar, eu amo falar, eu amo fazer. E hoje eu tenho uma marca de roupa. E a minha marca não está escrito Jesus nas roupas, mas desde a forma que a gente comunica, desde a forma da mensagem que a gente carrega, dos versículos que vão na etiqueta, tudo isso carrega aquilo que eu acredito, que é uma extensão minha, sabe? E as pessoas hoje, elas andam tão divididas, né? Eu vejo assim, não se mistura. Trabalho é trabalho, minha vida pessoal é uma coisa ou outra. Primeiro, que eu acho que hoje o trabalho virou praticamente o central da vida de quase todo mundo, né? Tá aqui, são os pilares. Mas uma coisa que as pessoas, elas precisam entender é que o trabalho, ele tá aqui, mas ele só se sustenta com os outros pilares. Que são importantes ao nosso redor, a nossa espiritualidade, a nossa família. Por isso a importância da gente ter uma liberdade empresarial, né? De poder de conseguir construir trabalhar, isso, mas conseguir construir o que é mais importante. Você vai gastar a sua vida fazendo o quê? Vai gastar a sua vida construindo e pra aproveitar que horas, né? Pra quê? Pra quê? No final, vai todo mundo pro mesmo lugar. É aquela história, né? Chega no último dia, você não vai pedir o extrato bancário. No último dia, você vai pedir o quê? A quem?
É verdade. né? O abraço da pessoa que você ama, a tua família, teus entes queridos. É isso que a gente quer, né? Construir para ter no último dia. Que é aquela coisa, gente. Tem coisas que não vão com a gente, É verdade. né? E o que é eterno é o que de fato faz sentido, é o que tem valor. E o resto, a ferrugem vai comer, né? Exatamente. Não faz diferença no dia a dia. Mas essa acho que a distinção cada vez mais, por isso que é importante esse papel, né? A gente está aqui no podcast, está compartilhando, está falando sobre isso, para que não tenha essa distinção. Eu fui líder de ministério do Cristãos Empreendedores. E ainda as pessoas vinham com essa visão. Não pode misturar. Eu falei, não, como é que não pode misturar? Não existe essa misturado. divisão, não existe essa divisão. É misturado, é tudo junto. E isso traz para a gente até muito mais discernimento. E na minha história, né, até compartilhar um pouco aqui, não sou eu a entrevistada, mas acho importante trazer. Hoje eu tenho muito mais discernimento que se eu tivesse entendido o que estava na Bíblia lá atrás, eu teria errado bem menos. Eu teria sido uma líder melhor, uma mãe melhor, uma gestora melhor, um ser humano melhor, mas eu não tinha o discernimento, eu não tinha o conhecimento. Mas a partir do momento que eu passei a entender, eu falei, caramba, como a vida poderia ter sido bem mais fácil, né? Como os desafios poderiam ter sido muito mais facilmente superados, porque quando a gente não tem o entendimento da palavra, aquela porta que se fecha, a gente acha que é o fim do mundo, a gente quer pular do prédio, né? A gente acha que é uma dificuldade muito grande, mas na verdade foi só um livramento de algo melhor que estaria vindo pela frente. Então esse discernimento até de esperar o momento, esperar a oportunidade, de ter paciência para construir, não ter pressa, porque tem horas que não adianta ter pressa. É isso. As coisas têm que ser construídas. Eu entendi a partir do momento que Jesus entrou na minha vida. Aí aquilo tudo começou. Eu falei, caramba, como eu fui besta, como eu fui tola. Não precisava ter sido tão difícil. Porém, eu não tinha o conhecimento. E como já diz, né, a verdade libertará, né? É verdade. A verdade liberta. Então, isso tudo traz para mim muita tranquilidade de falar. Tá tudo bem se você empreende sem ter o seu sócio majoritário como Jesus, como Deus no seu negócio. Mas se você escolher tê-lo como sócio majoritário, o teu negócio vai fluir, vai frutificar e vai prosperar absurdamente mais e não vai acrescentar dor. Você vai ter desafio sim, mas não vai acrescentar dor. Vai ser leve, porque você entende que o teu sócio está no comando. E ele que manda na parada toda e você é só o servo, né? Aleluia. Você é só o mordomo, né? Olha, eu costumo dizer que nós que somos cristãos, a gente conta com um superpoder, gente. É. Um superpoder. O cara que criou as coisas mais lindas desse universo, que se mandar hoje o sol apagar, ele apaga, que criou a natureza, tudo de mais belo. Se ele pode ser quem cocria comigo, né? Quem eu chamo pra cocriar comigo, é praticamente um superpoder. É o sócio majoritário, ele que manda na parada toda. Mas, Carol, uma coisa que, assim, um segredo de vida pra vocês. Gente, o maior exemplo de liderança que vocês podem enxergar na vida de vocês é Jesus Cristo. Total. E eu vou te falar, sendo cristão ou não cristão, abre a palavra para ler e entender sobre liderança. Sabe por quê? Porque a gente olha para Jesus e ele começava servindo as pessoas. E hoje um bom líder é esse primeiro, é o primeiro que vai e serve. A gente olha, assim, toda a caminhada de Jesus aqui, né? E outra coisa, o que muita gente se ouve hoje falando de pessoas, de mentores, empresários e pessoas que nos ajudam. Tem tanta coisa que tá pautada na palavra, quase tudo, e às vezes a gente nem sabe. E você deve escrever as suas metas, compartilhar para que os outros saibam. Abacuque 2, vai lá, escreva. Exatamente, até para quem passe de longe, veja. Tá tudo escrito, gente, tá tudo escrito. Você começa servindo as pessoas. E assim, a liderança é algo que vai muito além. Na verdade, eu não acredito que a liderança seja mandar. A liderança não é. Você lidera por exemplo. Exato. Você lidera porque as pessoas... Acho que o papel... O ápice, assim, da liderança é você ter pessoas contigo que escolhem estar ali para caminhar com você e aprender com você. É seguir. Liderança é ser seguido. Se alguém está te seguindo, você é líder. Se não tem ninguém te seguindo, você não é líder. Porque o resto é imposição. Falar, vem para cá, vem para cá. Vai pra lá, vai pra lá. Isso é imposição. Agora, se a pessoa decide ir com você, isso é liderança. E como você bem trouxe, né, a liderança é servir. Se a gente olha os livros de liderança mais modernos, vai ler Jim Collins, vai ver os livros mais atuais, fala exatamente o quê? Líderes se servem por último. Liderança é servir. O líder nível 5 é aquele que é humilde, é aquele que serve. Você volta lá 2000 anos atrás,
Tá lá, o líder melhor do mundo é aquele que serve, aquele que é humilde, aquele que é tranquilo. Muito bom. Não que impõe a vontade. E hoje ele deixa livre, né? Você tem o direito de escolha. Mas se você quer esse resultado, me segue. Tá claro isso, né? Muito bom. E é isso. E trazendo isso para o contexto empresarial de liderança, por exemplo, de formação de equipe. Cara, se você for aquele líder que vai liderar apenas mandando as pessoas, eu sinto em te dizer, teu negócio ele tem prazo de validade, porque as pessoas elas não vão abraçar a tua ideia, causa, elas né? não tem causa, não tem causa. propósito. Mas quando você é aquela pessoa que lidera com amor, entendendo que gente é gente, extraindo o melhor das pessoas. Aqui, as pessoas, elas abraçam a tua causa, as pessoas, elas abraçam o teu negócio e elas passam a vibrar as tuas conquistas. Existe uma formação de equipe melhor do que essa? Você, né? Serve as pessoas, você compreende a pessoa. E forja também as pessoas, Exatamente. né? E se trouxer para esse contexto, né? A gente entrou no contexto bíblico, porque é uma referência de liderança muito forte, gente. O livro de Neemias tem muita liderança forte. Se for para Jesus, é o maior líder de todos os tempos. Tanto que tem livros que falam sobre isso, né? Mas Jesus não tinha os melhores. Ele tinha 12 malucos. Completamente diferentes uns dos outros. Não passaria por um currículo, né? Por um processo seletivo de um RH. Não passaria, mas ele conseguiu tirar o melhor de cada um. E ainda assim, teve lá seus desafios. Então, entenda que também na vida de empreendedor e na liderança vai ter desafio. Você não vai ter o melhor time do mundo. Nem Jesus teve. Mas deu para tirar o melhor dali e a gente ouve a palavra até hoje porque os 12 foram, de alguma forma, cumprir o seu papel, né? Cumprir o seu papel. Mas é maravilhoso, Lucy. Esse contexto ensina tanto, né? E seria tão bom se a gente pudesse levar isso cada vez mais e mais, porque facilita muito a vida. É verdade. Está funcionando há 2000 anos, por que não funcionaria agora, né? Não é agora que vai mudar. Mas até falando dessa vertente aí de liderança, né? Como é liderar tão jovem? Né? Imagino que você tenha pessoas no seu time mais velhos que você, enfim. Como que é para você essa posição? Como é que você lida com isso? Gente, é um desafio. Eu não vou dizer aqui para vocês que é a coisa mais fácil do mundo, mas é um desafio que me traz gasolina, sabe? É o que me dá alegria de fazer. Eu amo liderar pessoas. E eu tava falando aqui agora há pouco que eu amo gente. E quem trabalha com pessoas, gente, tem que gostar de gente, né? E assim, eu comecei a trabalhar cedo, e eu sempre fui uma líder nata. Gente, tem foto minha de líder de turma com meus botões que eu saí distribuindo para todo mundo na escola, né, quando eu era pequena. Mas imprime seus desafios, essa caminhada, porque a começar que tem a responsabilidade de liderar, por exemplo. Depois você tá lidando com outras pessoas que têm sentimentos, que têm seus trabalhos, que têm seus desafios pessoais também. E assim, se eu não estiver nesse papel de extrair o melhor deles, meu negócio vai falhar, eu vou me sentir fracassada, então, eu acho que, a começar que eu preciso enxergar um propósito na minha liderança. Claro, preciso ter um propósito claro na minha liderança. Porque é ele que vai me mover, mesmo quando a parada não tá rolando. Mesmo quando, muitas vezes eu já me senti extremamente sobrecarregada. Já impus sentimentos sobre mim mesma que não eram necessários. Existe uma responsabilidade muito grande de se liderar. E existe um preço também que a gente paga por acreditar naquilo que está sendo, no propósito que a gente carrega. Mas eu vou te dar um exemplo dentro da empresa hoje. Gente, eu tenho folha de pagamento no final do mês. Tem uma galera que depende de mim para colocar a comida na mesa no final do mês. Eu era emancipada quando comecei já a trabalhar para pagar, mas eu sempre tive a consciência dessa responsabilidade. Se eu não fizer acontecer, a consequência não é só sobre mim. Então, eu tenho responsabilidade sobre outras pessoas. Só que eu tenho dois caminhos para enxergar isso. Ou eu vou enxergar como um peso eterno e eu nunca vou ter coragem de dar meu próximo passo, de crescer a minha equipe. Ou eu vou falar o seguinte, cara, eu posso fazer isso. Eu posso ser esse gerente de transformação na vida de outras pessoas. Eu posso ser essa pessoa que dá oportunidade para outras pessoas. Eu digo mais no âmbito empresarial, agora com os adolescentes. Meu WhatsApp tá lotado de mensagem. Tem hora que eu falo, meu Deus, eu vou ficar louca. Não tem fim esse negócio. Não tem fim esse negócio. Mas foi algo que eu sempre volto e enxergo pro propósito. Então, liderar exige seus desafios. Existem seus desafios, as suas responsabilidades. Mas quando você enxerga propósito naquilo que você faz, muda tudo. E não significa que em alguns momentos você não vai parar e falar assim, cara, o que eu tô fazendo?
Qual é o meu próximo passo? O que eu preciso fazer? Não, mas a gente sempre volta para a primícia, para o lugar mais importante. Voltar aos pés de Jesus, voltar para o lugar onde a gente precisa reestruturar, recalcular a nossa rota, que dá certo. Sensacional. E para você, na tua prática, na tua rotina ali, o que é mais desafiador? Com os mais jovens ou com os mais velhos? Nossa, boa pergunta. Eu acho que existem seus diferentes desafios. Tem coisas que com os mais jovens são muito mais fáceis. E com os mais velhos, outras que... Olha, as pessoas que trabalham comigo, graças a Deus, a minha equipe é maravilhosa. Maravilhosa, mesmo. Mas eu tenho alguém que me desafia super, que eu tô também, que hoje dou um suporte, que é o meu pai. Gente, nós somos iguais, eu e meu pai. E ele é bem mais velho que eu, né? Meu pai tem seus 60 anos. E ele é uma pessoa que tem... Muitas coisas que funcionavam na geração dele não funcionam mais. Então, a minha dificuldade com ele hoje é liderar e falar assim, tu não acredita em mim? Tu não me puxou pra estar aqui perto do teu time? Tu não me Você investiu posiciona no meu assim com ele? Da última vez que ele veio aqui, a gente teve uma conversa. Eu sou muito igual a ele. Nós dois somos duros, assim. Da última vez eu tentei com ele. Eu tava argumentando sobre algumas estratégias de marketing pra restaurante dele. Ele falou, não acredito nisso. Eu falei assim, vem cá. Tu me chamou pra te ajudar, não me chamou? Eu me mudei de São Luís, vim estudar aqui em São Paulo. Ganhei não sei quantas premiações na minha faculdade já. Vivo estudando isso, mergulho dentro disso aqui. Tô inserida nessa geração que tu quer comunicar. Tá na hora de acreditar em mim, não tá? Aí ele virou e falou assim, é verdade. Então, com ele, meu desafio é quebrar a cabeça dura de alguém que já viveu muito, que é muito experiente, que tem muita sabedoria, mais do que eu, em certos âmbitos, mas que algumas coisas não funcionam mais. Maravilhoso. Eu vou mergulhar um pouquinho aí, porque, inclusive, fiz um evento segunda e terça aqui em São Paulo, em Alphaville, e algumas pessoas levantaram essa bola. Como que eu lido com o meu pai, que tem uma certa idade, que não entende a mudança, que não aceita a minha ideia, minhas sugestões, meu movimento. E esse teu posicionamento eu achei muito, muito maduro, muito coerente. Por quê? Porque se ele confia em você, se ele te chamou ali, porque ele confia em você. E se posicionar dessa forma, pode parecer um pouco ousado, né? Um pouco assim, cara, quem é você para falar? Tem pai que poderia pensar isso. Mas talvez era exatamente isso que ele esperava de você. Um posicionamento claro de autoconfiança. Isso passa confiança também. Exatamente. Aí que eu ia chegar. Tem muita gente que não avança porque não se sente tão autoconfiante, não confia no seu taco e fica meio que titubeando com as posições, com as decisões ou com o conhecimento que tem para se posicionar com o pai. Então, achei muito sensacional isso que você trouxe, porque é muito comum, né? Pessoas que, meu pai não deixa, como se precisasse da bênção para tudo. Mas o que ele espera é tua autoconfiança. Ele espera você falar, deixa comigo. Porque você me chamou aqui para resolver esse negócio, eu vou resolver. Nem que dê mais trabalho, mas você vai resolver, né? É verdade. E eu acho que, assim, quando a gente fala disso, eu acho que negócios... Eu vi que você também saiu de um negócio familiar, de uma empresa familiar. E trabalhar com família, eu acho que é mais difícil do que, assim, trabalhar com um amigo. Porque com família é diferente. A nossa intimidade é diferente, o assunto já é outro, né? Então, a gente precisa saber dividir muito isso. E hoje, eu trabalho com minha mãe, dou um auxílio, assim, pro meu pai. Não trabalho mesmo, mas estou ali no grupo, dando um suporte no grupo de marketing deles. São 11 empresas, né, você estava falando? Da minha mãe, sim. Só da mãe são 11, mas o pai? Meu pai sempre é um fã de gastronomia, viaja aí o mundo. Ele é um bom vivan, gente. Aquele que tá aí, se você quer aprender a ter liberdade. É ele. É ele. Esse daí, ele não liga pra nada, nem pra ninguém. Ele ama viver a vida. É o estilo de vida dele. E ele abriu um restaurante. Só que, por também não ser, assim, digamos que foi um contexto completamente novo pra ele também. E ele, com a cabeça mais antiga, enfrenta desafios diários, e principalmente com a comunicação. E a comunicação hoje é o meu forte. E aí, assim, a gente vai aprendendo a conversar. Se você não passar segurança, se nem você acredita naquilo que você tá fazendo, não vai ter que acreditar. Conversa por aí. E uma coisa que eu aprendi caminhando, que eu acho que isso que me fez evoluir e crescer dentro das esferas que hoje eu tenho mais autoridade para falar, é acreditar mesmo quando nem eu mesma queria acreditar. Entendeu? Eu não tô acreditando, mas eu tô fingindo que eu tô acreditando, né? Eu não sei pra onde que eu vou. Lucia, tu tem certeza que isso dá certo? Eu não tenho certeza, mas eu vou dizer que eu tenho. Porque tipo assim, vamos fazer. É pra pegar e fazer? E eu aprendi a confiar em mim. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente otimista com as coisas da vida. Deu errado. Foi assim ou em algum momento você teve uma virada de chave que você passou a ter essa autoconfiança toda? Olha, eu acho que os desafios da vida, eles vão nos trazendo resiliência. E eu acho que uma das
maiores virtudes que alguém pode carregar hoje é a resiliência. Porque esses dias eu estava falando com minha mãe, a gente conversando um pouco sobre empreender no Brasil, né? Que a gente sabe que não é fácil, é um desafio. E às vezes a gente fica sem ânimo, né? Vai olhar a nossa folha de pagamento ali, metade do governo. Né? A gente chegando, aí a minha mãe, e eu ligando pra ela, falei assim, mãe, não quero mais. Não sei se eu quero mais isso. A famosa crise dos 20 chegou ali. Será mesmo que é esse meu próximo passo que eu quero dar? Aí no outro dia eu falei, quer saber? Acabou, chega, eu vou ficar pensando nisso aqui, eu vou querer desistir uma hora dessa. Não, vamos ser resilientes, não é essa a palavra? Pega, próximo, é próximo dia, acabou. Levantou, acabou. Eu sou assim. Engole o choro e vai. Engole o choro e vai. E isso, as pessoas falam, você tem que sentir, tem que sentir, mas sente em movimento, entendeu? sente fazendo, sente mudando. Às vezes a gente é vítima dos nossos próprios... Fica parando pra sentir, né? Sente vai. Às vezes a gente é vítima dos nossos próprios... Da nossa própria ideia, entendeu? Total. Não dá, eu não gosto de quem vitimiza assim as coisas. E vitimista no teu time não fica, então, né? Não fica. Nem entra, né? Não entra. Nem entra. Nem amigo, nem ninguém, assim, lógico, amigo que a gente ajuda, mas eu sempre digo para as minhas amigas, cara, estamos passando por isso, a gente vai ter o tempo de sofrer agora, juntas, eu vou te acolher, mas acabou, amanhã é dia de se levantar e fazer. Eu lembrei de uma situação... Para o choro e vai. Abrindo aqui para vocês um lado mais pessoal, né? Quando eu tinha 13 anos, eu já tinha tido ali já estava começando com o meu negócio e tudo. Meus pais se divorciaram, eu sempre tive uma ideia de família, assim, muito fantasiada, assim, digamos que assim. E meus pais se divorciaram, são amigos, são sócios até hoje em algumas empresas familiares aí. Mas é sempre muito difícil, não existe separação fácil, né? E eu lembro que na época eu fazia psicóloga e um dia minha psicóloga chegou pra mim e ela disse assim, Lucy... Eu tô com medo de tu acabar desenvolvendo princípios depressivos e eu queria te encaminhar pro psiquiatra. Só que minha mãe tava passando por um divórcio. Meu irmão tinha acabado de se mudar pra São Paulo. Eu me sentia uma responsabilidade muito grande sobre a vida do meu pai. Então eu falei, quer saber? Não vai. Eu tenho direito ao meu sigilo médico. Aliás, que meus 14, 15 anos. Não vai. Tenho direito ao meu sigilo médico. E eu falei, pode dar uma segurada, uma acalmada e eu vou me virar. Aí eu lembro que eu coloquei na minha cabeça, falei assim, eu disse que eu não ia querer psiquiatra, né? Eu não vou fazer isso com minha mãe agora, porque se eu disser isso pra ela, eu vou destruir ela, que a gente é o tesouro da vida da minha mãe, né? Então se eu falar isso pra ela, eu já ia piorar o que ela tava se sentindo, né? E eu falei, então eu vou aprender a me virar. Foi quando eu falava assim, toda vez, eu tô querendo desanimar, hoje eu não tô afim de levantar, quê? Depois eu vou levantar e tomar um banho de água gelada. Eu vou de teimosa. Eu vou de teimosa. Então a gente vai aprendendo a ser resiliente, gente. É isso, né? É ritmo, né? Constância, ritmo. É isso. Deixa doer, ok, mas tem hora pra acabar, né? Tem hora pra acabar. Sensacional. E nesse movimento, então, dessas empresas todas, tá lá você nesse turbilhão, mas o teu foco maior é o e-commerce. É a loja online. Fala um pouquinho pra gente dessa frente e também do movimento que você gera através do online, né? Esse posicionamento forte, posicionado, que, cara, vai lá e faz... Você tem gerado um movimento bem bacana também com os próprios clientes, é isso? Fala mais, vamos lá. Hoje, assim, eu tenho a Oluolu, que é a minha marca, que inclusive é o nome, né? Muita gente pergunta, por causa de Lucy? Na verdade, é uma palavra em havaiano que o significado remete aos frutos do espírito. É, super legal. Você falou que tá em todas as partes, ele vai estar tá ali sutilmente camufladinho, mas tá em, a mensagem todos tá os lugares. chegando. É verdade. E, assim, eu sempre gostei muito de estar dentro dos negócios dos meus pais. Mas, gente, vocês já perceberam que eu tenho uma personalidade, assim, um pouco forte. E eu sempre coloquei que eu queria ter algo meu também, queria construir algo meu. E eu comecei com um estoque super pequeno, dentro de casa, ali, com a minha mãe, né? E depois, no começo, eu tava completamente sozinha e sempre tive o suporte da minha mãe. Minha mãe sempre acreditou em mim. Mãe, me empresta teu cartão de crédito, que tem um limite mais alto pra eu passar aqui, sei lá, 30 mil reais pra comprar isso daqui. Você vai se comprometer em fazer, filha? Vai, tá aqui. Eita. Então, ela confiou, tá aqui. Você vai se comprometer a fazer, então tá aqui. Que é princípio de liderança também, né, gente? Confiança é princípio de liderança. Você não tem como falar que lidera se você não confia em quem tá na tua liderança. É verdade. No teu liderado. Gente, eu tô falando, eu expus um valor aqui pra vocês e não é como se esse valor não significasse, muito pelo contrário. É um valor ainda muito, assim, eu falei pela confiança que ela teve em pegar, você vai fazer? Vou, então pega e faz. Então, exemplo, né? Falar, tipo, desde meus pedidos com fornecedor, a embalagem, tudo, eu era sempre no cartão de crédito da mamãe, sempre no cartão de crédito da mamãe. Ela sempre acreditou. E sempre me incentivou a pegar e fazer. E eu fui muito... Assim, eu falei, eu quero construir algo meu e algo que eu consiga gerar
fazer de acordo com o propósito que o Senhor colocou no meu coração. Sempre. Gente, se o Senhor me colocou hoje dentro da esfera dos negócios, eu preciso ser uma embaixadora do reino dentro da esfera dos negócios. Seja com as estratégias que o Senhor me der. No início não era tão explícito. Hoje eu já falo mais sobre a mensagem no Instagram abertamente. E isso tem alcançado muitas pessoas, né? Só que eu sempre tive essa ideia de que eu queria algo meu que eu pudesse implementar, as minhas ideias malucas, os meus sonhos, as minhas coisas. E eu sempre entendi que o nosso slogan isso surgiu a partir de um evento que a gente fez em São Luís, inclusive. Muito além de uma troca comercial. E a partir disso eu gerei uma comunidade super forte. Que legal. Eu digo, agora, falando tanto do lado de propósito, né, que é o que me motiva, que é a minha gasolina, mas até pro negócio, pros modelos de negócios atuais. Cara, se você trabalha, se você vende para pessoas, você precisa se conectar com as pessoas. E você precisa ter uma comunidade bem estabelecida. E graças a Deus a gente conseguiu formar isso super bem. Tenho diversas estratégias hoje que eu uso. Como que você forma a comunidade? Qual que é esse movimento que Perfeito. Tá aí? Eu vou te dar exemplos de coisas práticas que eu faço dentro da minha marca. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp fechado ali para o clube, que são para as clientes mais ativas. A gente tem 400 clientes hoje dentro desse grupo. E ali eu alimento. Não vendo só produto. Ali eu alimento com algumas dicas, seja de trends que estão na moda, como que eu faço isso aqui, seja algo interessante que eu vi que me edificou e eu quero compartilhar com elas, legal. Ou um grupo promocional ali mesmo para elas, mas nunca vai ser apenas sobre uma troca comercial. Qualquer coisa que você for ver dentro da minha marca. Agregar valor para elas. Não, assim, o meu principal propósito é deixar alguma coisa positiva na vida das pessoas. Esses dias o Espírito Santo até me perguntou, até onde tu tá disposto a ir, mesmo que não tenha uma troca comercial? Eu falei assim, como assim? E eu tenho passado por alguns processos de entender, né? Mas, eu vou dando alguns exemplos aqui. Eu tenho uma playlist para as minhas clientes de Jesus, Blues and Jazz. Legal. Que é o que é a nossa cara. Eu sempre gostei de Blues and Jazz. E eu carrego muito, né, Cristo, em todas as esferas da minha vida, então essa é a playlist para minhas clientes. Eu tenho um quadro no perfil da minha loja, e é sempre bom você trazer as suas clientes para perto, que se chama Olu Beauty Secrets. Eu trago vários clientes diferentes, de todas as idades. Clientes que eu tenho de 50 anos, clientes que eu tenho de 14 anos, para trazerem segredos de beleza. Legal. E elas não estão vendendo produto, elas estão trazendo segredos de beleza que para elas funciona. E elas compartilham aquilo Isso no grupo? Não, no loja? próprio Instagram também, da minha loja. E a gente faz uma collab, então acaba que traz um alcance, né? Que legal. Eu sempre compartilho mensagens. Eu tenho uma campanha todo mês que eu envio presente para as minhas clientes engajadas ali no Instagram. Escrevo cartas à mão. Às vezes, algumas clientes já chegaram a me pedir uma oração. Que e eu legal. Escrevi algo que eu senti no meu coração para elas e elas puderam testemunhar disso. Que legal. Então, eu formei uma comunidade de advogados da minha marca. Então, e isso é um bom segredo, gente. Porque qualquer produto que eu trouxer hoje para dentro da minha marca, eu vendo. Porque não é sobre a troca comercial. É sobre aquilo que a gente carrega e sobre aquilo que a gente está deixando para as pessoas. Entendam uma coisa. Hoje, a gente tem grandes marketplaces. A gente tem Shein, Zara, que tem uma produção em larga escala. A gente tem uma produção que eles não têm limites, né? A gente toda hora troca coleção, avançadíssimos com os maiores pesquisadores de tendência. Como que eu faço para competir com essas grandes empresas? Como que eu faço para competir? E o segredo não está em perguntar como que eu vou sobreviver, mas é qual é o meu forte. O que é que eu posso fazer que eles não podem fazer? Né? Agora falando da parte mais estratégica. A Zara, ela não vai conseguir se aproximar ao cliente dela. Não tem pessoalidade. Não tem pessoalidade. Intimidade, relacionamento, né? Então, ali as pessoas estão indo atrás de uma troca comercial. É transacional. Transacional. Uma relação transacional. Completamente. Mas eu tenho o meu forte. As pessoas, elas se conectam com pessoas. Gente se conecta com gente. Gente não se conecta com E qual que é o eixo central dessa conexão que você traz para ali, para a tua comunidade? Elas vêm em busca de quê? Coisas edificantes. Eu não vou nem falar que é só Cristo, porque a gente também não fala... Mas, assim, algum lugar que elas encontrem e elas consigam consumir alguma coisa que traga... Que edifique de alguma forma, sabe? Seja da maneira mais simples, um segredo de beleza, alguma coisa... Ou uma mensagem de Deus, ou uma dica mesmo de vida, de algumas coisas que eu aprendi. Já falei até sobre criação de filho, nem filho eu tenho. Falei assim, às vezes as pessoas perguntam tanto para os pais como criar os filhos e esquecem de perguntar para os próprios filhos o que foi que os pais fizeram que realmente trouxe a diferença. Que legal. Né? Então a gente fala tanto sobre diversos assuntos que são importantes. Acho que o segredo da comunidade é esse. A Olu é uma extensão minha. É uma extensão minha.
Então, eu sou muito fiel àquilo que eu faço, falo e digo. Todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Olha, quem trabalha comigo hoje na área de vendas, ela nunca tinha tido nenhuma experiência de venda na vida. Eu gostei dela. Eu falei, quer trabalhar comigo? Pois eu vou comprar um curso de vendas pra ti, vou acompanhar esse processo contigo. Na época nem eu entendia tanto sobre vendas, então eu fui me aprofundando junto com ela. E eu falei, mas eu quero que tu abrace a Olu, quero que tu abrace a ideia. E ela tá aí comigo até hoje. Que legal, que bacana. Então, gente, comunidade. E é uma estratégia, como você falou, de posicionamento, de diferenciação, de realmente até de sobrevivência, né? Porque a agressividade das marcas, especialmente das chinesas, né? Gente, não dá para competir. Por preço, não por, dá, enfim, por velocidade. Tem uma série de coisas que não dá para competir. Porque é uma briga, acaba sendo desleal, né? É uma desproporção muito grande entre os tamanhos. E a comunidade é a estratégia que você encontrou para não só agregar na vida delas. Que une as duas coisas, exatamente, o útil ao agradável. Sensacional. Tem uma frase, tem até um quadro no meu escritório, que é assim... Se você trabalha só pelo dinheiro, trabalha por muito pouco. Eu acho que no fundo, é isso, né? Você ter um motivo maior, um motivador maior, e o dinheiro vem por consequência, ele vai acontecer, não vai faltar nada, mas só dinheiro não é o que vai fazer as coisas fazerem sentido, né? Tem algo sempre maior. E a Lucy está trazendo isso muito claro na comunicação, na comunidade, na essência da marca e do negócio dela. Parabéns, viu? Lindo isso. Achei sensacional. Coisa boa. E imagino o quanto você deve receber feedback, testemunhos, provas sociais. Como que a galera interage com você nesse aspecto? Anteontem eu inaugurei um quadro na minha marca, que eu decidi dar o nome do nosso slogan. Eu pensei em tantos nomes, mas eu acho que esse é simples, objetivo e claro para vocês, além de uma troca comercial. Que é um quadro onde só eu vou aparecer e eu vou falar sobre, seja dicas empresariais, sejam coisas que eu quero deixar algo positivo na vida das pessoas. Eu quero deixar algo positivo na vida das pessoas. Esse legado, né? Exatamente. E, gente, a Carol falou uma coisa que é muito importante, que se você trabalha só pelo dinheiro, você trabalha por muito pouco. E esse discurso, ele é um pouco banalizado às vezes, né? É porque você não passa o que eu passo, você não faz... Gente, assim... Não é pra ser romântico. Não é pra ser romântico, mas por um pouco, assim, parem de ser vítimas, assim, da própria vida. Porque eu sei, existem muitos desafios, existem. Eu passei por desafios diferentes na minha vida. Eu, durante todo esse processo, tive problema de saúde, passei 2 anos com uma cirurgia aberta que não fechava por nada na vida, e minha mãe fiz ozonioterapia, laser terapia, tudo vocês imaginarem, e permaneci. Então a minha dor já era outra, era uma coisa que dinheiro não resolvia, que nada resolvia. Eu precisei passar pela dor física. Era 2 horas para fazer o curativo ali no começo, quase todos os dias. Minha mãe chorava comigo. Então são desafios que a vida ela nos traz, mas se a gente for decidir se render a esses desafios, ficar nesse lugar, não funciona, não funciona. Então, assim, uma coisa que eu acho que a virada de chave ela acontece quando você entende que o trabalho ele pode vir como uma realização pessoal. Não que a sua felicidade vai estar condicionada ao trabalho, muito pelo contrário. Mas ele pode vir como uma realização pessoal. Total. Gente, vocês passam hoje 90%, assim, é dividido o tempo. Que você sai pro trabalho e depois você chega em casa e aproveita com sua família. Acho que se resume isso o dia da maioria das pessoas, né? E aí, olha só, interessante isso que você está trazendo. Porque o perfil do público aqui é empreendedor, é empresário. E eu falei exatamente isso no treinamento que eu ministrei essa semana. Você não é vítima, você não é escravo, você não é refém do seu negócio, você é dono do seu negócio. E sendo dono do seu negócio, você tem a liberdade, o poder de escolha de formatar, de desenhar, de tirar ele do ponto A e jogar no ponto B. Ninguém vai fazer isso por você. Então, essa autonomia, essa liberdade, infelizmente, outras pessoas que estão em outras posições talvez não tenham, mas você que é empresário tem. Só que o lugar de vitimização não combina com o lugar de crescimento. Não combina. Apesar do desafio, eu também vim de uma dificuldade, assim, de uma realidade empresarial, que meu pai começou com o dinheiro emprestado da minha tia. O que ele tinha era uma ideia, dinheiro emprestado e 3 filhos, só. 0 cliente, 0 possibilidade, 0 ferramental, não tinha computador, não tinha Google, não tinha nada naquela época. E a gente foi fazendo do jeito que dava e 30 anos depois estamos aqui. Mas foi fácil? Claro que não. Mas foi possível, só que a gente não desistiu. Não tinha espaço para ficar choramingando, não tinha espaço para ficar vitimizando, não tinha espaço para ficar procurando culpado, se era o governo, se era o cliente, se era o funcionário. Não tem espaço para isso. Ou você escolhe dar certo e vai, ou você escolhe ficar vitimizado e fica. Não tem uma outra opção. Então, dentro desse contexto empresarial, a vitimização não faz sentido, não cabe. Não cabe.
Então, por mais desafiador que esteja, busca ajuda. Tem livro, tem podcast. Ah, não tenho dinheiro. Podcast é gratuito, livro é super barato. Acho que o conhecimento mais barato desse mundo é livro, né? É. Quantos livros E quantas excelentes. riquezas. R$30 você pega livro excelente. E eu sempre dou dica de livro no Instagram, enfim. Ou seja, não faz sentido ficar vitimizando. Não faz. Né? Aí, mas eu não tenho dinheiro. Tem tanto curso gratuito. Tem tantas palestras que dá para ir com baixíssimo investimento. E lá na frente, quando der certo, quando você já tiver um caixa, aí você investe em outras mesas, em outros lugares. Mas do jeito que você tá, faz o teu melhor. É isso, Eu acho muito que bom. não dá para ficar esperando alguém te tirar daquele lugar. Porque você tem que sair daquele lugar. Como você bem trouxe, tem que estar no movimento. Ninguém vai Pode vencer até no sentir, sofá, né? mas sente levantando, entendeu? Sente andando, né? Sente Tá andando. doendo, continua andando e vai doendo mesmo. E isso é sensacional, gente. Então, essa posição do empresário, do empreendedor, não cabe com vitimização, não cabe com outras Meu cara. formas de limitação. É você que tem que fazer. Carol, um ponto muito interessante, né, que eu acabei pulando um pouco agora quando você perguntou sobre essa questão de comunidade, eu queria dar uma dica prática aqui pra vocês Boa. que querem gerar isso dentro dos seus negócios. Gente, não interessa o âmbito, tá? Às vezes eu falando de moda, seja mais fácil enxergar isso pro contexto de moda, mas pensem em diversos âmbitos. Eu vou te dar um exemplo de como eu consegui fugir de algo que não estava dentro do meu negócio. Recentemente, eu fiz um desafio com as minhas seguidoras. Eu falei que esse ano eu queria que fosse um ano onde a gente fosse se desenvolver juntas como comunidade. Então, eu lancei um desafio no Gym Rats, final do ano passado. E eu falei, minha loja não vende roupa de academia, não vende tênis de academia, nada a ver com wellness. Mas eu quis presentear elas com uma roupa. Quem ganhasse o desafio ia ganhar uma roupa de academia e ia ganhar uma peça da minha marca, né? Da minha marca também. Porque eu falei, eu tô aqui juntas e eu quero que a gente se desenvolva juntas esse ano. Então, todos os dias, durante 30 dias, a gente vai lançar os desafios no nosso grupo e a gente tem que se movimentar de alguma forma. Legal. Tem que fazer atividade física para que a gente comece nosso ano Movimento. endorfinado, assim, bem, pro dia, cuidar da saúde, templo do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o produto que eu vendo. Vou te dar outro exemplo. Minha mãe, ela faz isso de forma excepcional. Hoje, uma das maiores lojas que a gente tem de ponto físico em São Luís, ela imita uma galeria de arte. É uma loja de sapato, e de roupa, o teto é pintado à mão, legal. pé direito duplo, tem uma haste gigante. Uau. Virou quase um ponto turístico da cidade. Imagina. É fenomenal. Tem umas cortinas de teatro que descem do pé direito duplo, porque realmente imita... Sensacional. Foi a maneira que a gente quis que as pessoas Diferenciação, enxergassem a arte dentro da moda também. Legal. Então, no dia do lançamento, a gente chamou violinista, pintor, Uau. dançarino, as rendeiras do Maranhão que fazem coisas de fibras também, de palha de buriti. Então, Que massa. tudo que pudesse, enfim, inserir as pessoas de fato nesse contexto, né? Aí, recentemente, ela fez Lá em São Luís, o centro de São Luís é muito lindo, né? Conta muita história. Então, ela chamou as clientes dela para fazerem um tour cultural e aprenderem mais sobre a sua cidade. Uau. Que às vezes a gente, assim, Mora lá, tão não conhece, distante, né? não conhece. Outro exemplo, recentemente a gente recebeu, acho que foram umas 70 mulheres de uma casa que cuida de mulheres que já sofreram abuso, essas coisas, lá em São Luís, para terem um dia onde elas iriam escolher as suas roupas dentro da loja da minha mãe. Então, a gente contou com várias clientes que deram peças de roupa. Que legal. A gente pegou do nosso próprio acervo também. Montamos uma loja linda para elas e elas foram atendidas da melhor forma por todas as funcionárias. As nossas clientes puderam estar lá testemunhando esse dia. Então, cara, por favor, para de querer, assim, separar aquilo que você é do seu negócio. Se você carrega isso, traga as suas clientes para perto. Faça com que elas possam enxergar pelas suas lentes também. Então, gera essa comunidade. Que legal. Há 10 anos atrás, foi lançada a CS Runners, lá em São Luís. Minha mãe era franqueada da Carmen Steffens. E a gente quis fazer uma corrida, que na época a gente uniu 3.000 pessoas. Corrida não estava na moda. Ninguém gostava de corrida. Ninguém, não tinha nada disso. As redes sociais eram bem diferentes do que eram hoje. A gente conseguiu unir 3.000 pessoas em São Luís pra correrem com uma marca que na época, que até hoje é uma marca de luxo, tem nada a ver com corrida, mas já ia gerando essa comunidade. Movimento. Movimento. Que legal, sensacional, gente. Olha quanta coisa. E experiências do cliente, né? Isso também está muito na essência ali, né? Totalmente. Comunicação, experiência Mais do uma cliente. força do varejo físico versus... Diferenciação. O online não tem isso. Não tem. E a sua loja é só online? Minha loja é só Aí, online. lá em São Luís tem as lojas da sua mãe que são físicas. Eu não tenho vontade de expandir para o ponto físico, ao Luolu em si, mas eu tenho vontade de fazer pop-up stores, flagships. A gente já fez uma pop-up, assim, foi super legal. Então, é o modelo de negócio para mim foi interessante hoje. Outra velocidade, outra vibe, outra cabeça. Olha que legal, que inspiração, assim, maravilhoso. Uau,
Já conversamos quase 1 hora aqui. Olha como a gente passa rápido. Verdade. Lucy, deixa uma mensagem final aqui para os empreendedores, talvez as pessoas que ainda não chegaram onde você chegou, ou que estão com desafios com a geração Z, que é tão, né, apedrejada por aí. Deixa sua mensagem, deixa uma inspiração para essas pessoas que poderia, assim, trazer luz para eles, principalmente em relação ao lucro e à liberdade empresarial. Eu vou, assim, deixar, acho que 3 principais pontos. O primeiro, estava conversando esses dias com alguém que estava... Eu mesma fui compartilhando um sentimento que estava um pouco perdido e minha mãe sempre me falou isso. Às vezes a gente não sabe muito para onde ir, para onde começar, o que fazer, qual que é o meu próximo passo, quero mudar de carreira, não sei o que fazer. Seus talentos apontam para a sua missão. Total. Então, às vezes, esses talentos, eles são enterrados por algumas frustrações que a gente passa na vida. Às vezes a gente tem frustração, alguma decepção, ou alguma invalidação de outra pessoa e a gente acaba enterrando um talento nosso que nos traz alegria e prazer em fazer. E às vezes a gente até esquece por uma invalidação, ou seja o que for. Então, olhe para os seus talentos, olhe para aquilo que lhe dá prazer e busque trabalhar com aquilo que realmente lhe traz alegria. Porque o verdadeiro sucesso, sucesso de vida, e não só sucesso financeiro, mas também atrelado a isso, está sempre atrelado àquilo que Deus colocou em você, os seus talentos, aquilo que te traz alegria. Então, cara, se você está se sentindo perdido e não sabe por onde começar, olhe para os seus talentos, olhe para aquilo que lhe traz alegria, para a sua gasolina. Já está dentro que a gente precisa, né? Que já está dentro. Olhe para dentro, é isso. Já olhe tá para dentro. dentro. E um segundo ponto, acho que falando com os pais agora, que eu acho que a gente falou bastante Boa. também. Acreditem nos seus filhos. Se você enxerga problema nessa geração, não reforce isso para seus filhos. Não chega, se ele tá deitado no sofá, pendurado no celular, não chega e fala, tipo assim, tu só vive aí o dia inteiro, esse é o mal do século, fica aí no celular, crescendo adolescente que não tem resiliência. Muda essas palavras e fala assim, meu filho, deixa eu te falar, existe uma realidade hoje que, infelizmente, a tecnologia, como já dizia Zygmunt Bauman, né, que fala que a tecnologia é um dos principais responsáveis pela fragilização das relações interpessoais. Isso é verdade. A gente falou isso há muitos anos atrás, mas isso é verdade. Ainda é real. Ainda é real. Então, eu preciso que você seja diferente. Vamos juntos caminhar. Eu tenho uma experiência de vida que você não tem. E eu quero poder te ensinar para que você possa desfrutar do melhor da sua vida e não seja engolido por essa tecnologia. Então acredite no seu filho. Seja um bom líder dentro de casa, que lidere por exemplo e que acredita. Como um mentor que quer extrair o melhor do seu mentorado. E o último ponto é, tenha propósito naquilo que você faz, porque isso vai ser o que vai te trazer resiliência. Mesmo quando todas as vezes eu fiquei com medo, principalmente lá no começo, onde eu não tinha tanta experiência, do meu caixa não fechar no final do mês, e de não sei o quê. Gente, graças a Deus, eu sou muito sincera com vocês, eu tenho o privilégio de poder desistir hoje se eu quisesse. Porque eu ainda estudo, estou na faculdade, graças a Deus os meus pais têm uma boa condição financeira, mas o que me motivou para continuar e hoje chegar onde a gente está, foi o meu propósito. Então, encontre um propósito no que você faz. Não existe. Enxergue o trabalho como uma realização pessoal e busque ser feliz. Faça buscando a alegria. Se a tua alegria está condicionada a ter um tempo com a tua família, faça pensando na tua motivação. Ou em deixar, de fato, alguma coisa que seja positiva na vida das pessoas. Tenha um propósito. Carregue isso com você. Sensacional, gente. Que inspiração, né? Caramba, amei. Obrigada. Parabéns pela história, pela jornada, pela sua mãe, pelo seu pai. Eu vi que eles são muita inspiração para você, né? Que te trouxe, assim, muita construção de quem você tem se tornado. E eu vejo que tá só aquecendo, tem muito pela frente ainda. É isso. Mas parabéns, assim, um privilégio enorme ter você aqui. Eu tenho certeza que você que está em casa teve ótimas oportunidades para anotar muita coisa, para extrair muita coisa, realinhar muita coisa dentro da sua cabeça e tomar boas decisões, seja com a sua liderança, seja com a tua paternidade, com a tua maternidade, seja com a forma como você engaja seus clientes, seja em relação ao seu comportamento, né? Às vezes você está procrastinando, às vezes você está vitimando, às vezes você está aí sentado em cima, né? Como disse lá no Paraná, sentado em cima do saco, está aí esperando a coisa acontecer, mas é no movimento que a coisa acontece. Gratidão mais uma vez pela tua participação, prazer imenso. Gente, já se inscreve no canal, já ativa aqui notificações, comenta aqui o que mais te pegou nesse episódio e conta pra gente encerrar como que a gente te encontra, como é que encontra as suas lojas nas redes sociais. Bom, muito bom. A minha marca, o nome é oluolu.br. Olu, olha, falando errado,
lu.olubr. O meu Instagram pessoal é lucy.m.soares. Lá eu falo também sobre comunicar. Além das empresas, eu tenho a parte comunicadora, né? Que legal. Sou estudante de comunicação e publicidade Acho na justo que você SPM. faça isso, porque ela é ótima comunicadora. Crio aí campanhas publicitárias, ajudo no Sensacional. marketing das empresas Que também. legal. Então, É isso. olu.br e Lucy. .m Soares. .m Soares. Então segue lá, já avisa que você assistiu, compartilha com a gente quais foram os insights e as decisões e nos vemos no próximo podcast Liberdade Empresarial. Até lá.